Graça e paz, irmãos. Chegamos aqui à nossa terceira parte das reflexões sobre a carta de Paulo à igreja de Éfeso. E hoje estaremos focalizando sobre a terceira mensagem que nós podemos extrair desta carta para nós. É verdade que poderíamos ampliar muita coisa, é uma carta muitíssimo rica e nós teríamos muita coisa para aprender. Mas, desta vez, nós focamos três áreas específicas, que foi a identidade do cristão, como nós devemos viver, e agora essa terceira mensagem, que é a nossa postura em face ao inimigo, mais conhecido como batalha espiritual. É algo que nós estamos sempre ouvindo de uma forma ou de outra, e esse assunto é de grande relevância e de grande importância para a igreja. Porém, eu tenho que admitir que o assunto de batalha espiritual ele saiu um pouco do contexto daquilo que Paulo estava nos apresentando nesta carta. E ele entrou dentro de um aspecto místico dentro da igreja. Virou um ministério com muitos segmentos, né? Alguns desses segmentos, como nós poderíamos ver, pessoas que acham que tem o ministério de libertação e expulsão de demônios. Outros já entram dentro da área de quebra de maldições de famílias, cura interior. Este é um lado bastante místico. Ministério da oração profética é também outra área de batalha espiritual que as pessoas às vezes fazem um alarido muito grande em relação a isso. Ou seja, achar os pontos de fortaleza espiritual onde Satanás está como que escondido dentro de uma cidade e ali realizar rituais de libertação, de expulsão ou de destronar as potestades das trevas em um determinado lugar. Bem, meus amados, temos que admitir que esse tipo de atitude ou esses movimentos acabou gerando uma divisão no corpo de Cristo, né? Tem aqueles que são atraídos por esse tipo de trabalho, né? É o lado místico que algumas pessoas têm, e tem aqueles que ficam realmente retraídos, com medo, e tem dificuldade de absorver qualquer coisa. O problema é que nós saímos do centro daquilo que a palavra de Deus nos mostra, né? Isso é muito sério. O lado místico da igreja, sem o entendimento e a direção do Espírito Santo, ele tem provocado muitos problemas no corpo e muitas decepções, como profecias que dizem ser de Deus, mas nunca se cumprem, revelações, especialmente na área de prosperidade, e que gera uma expectativa muito grande na vida de pessoas que, vamos ter que admitir, são avarentas e querem algum tipo de lucro. Chamados proféticos, carregados de muito carisma e emoções daquelas pessoas que exercem esse trabalho, mas sem a autoridade de Deus. Eu me lembro que, muito tempo atrás, ainda na minha juventude, eu conheci um grupo que realmente entrou nesse tipo de ministério, assim, com muito afinco, com muito zelo. E eles acabaram fazendo, assim, tipo de evangelismo, eu vou dizer evangelismo entre aspas, tá? Dentro de cemitérios. E ali eles buscavam pessoas que estavam lá de alguma forma ou fazendo algum tipo de despacho, oferendas a orixás ou a demônios e tudo. Eles se tornaram caçadores de demônios. E quando eles chegavam na igreja, cheio de histórias que aconteciam, realmente
causavam um alarido muito grande dentro da igreja e muitas pessoas ficavam assim, impressionadas com a autoridade, entre aspas, que essas pessoas pareciam demonstrar, especialmente contra os poderes das trevas. E aonde quer que eles iam, em qualquer igreja, normalmente acontecia muitas manifestações de demônios. Mas isso gerou essas pessoas a um fascínio tão grande, eles ficaram tão apaixonados por esse poder espiritual que realmente se perderam. E praticamente todos eles acabaram desviados e com suas vidas, no contexto moral, dilacerados. Isso é muito perigoso e nos deixa um alerta. Não é que Satanás vai fazer assim um tipo de retaliação contra essas pessoas. Não, é porque eles estão agindo de maneira contrária àquilo que a palavra de Deus nos ensina. E nós precisamos estar atentos para essa realidade. Vamos ver algumas outras situações, como, por exemplo, Ministério de Cura Interior. Olha, muitos abusos espirituais têm acontecido em nome de batalha espiritual dentro desta área de libertação. Até onde eu sei, a palavra nos diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é o próprio Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E bem dentro desse texto nós também podemos encontrar, está lá em João, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é um processo da verdade varrendo a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, preparando-nos para que nós possamos dar frutos que glorifiquem a Deus. Então, não existe ações mágicas nessas situações. Existe sim o poder transformador da palavra de Deus que nós precisamos absorver na nossa vida, vivendo-a todos os dias e gradativamente. É assim que nós crescemos. Eu me lembro de um amigo que eu tinha chamado Michael. E este rapaz, ele estava andando assim com Deus e eu andei próximo dele, eu estava vendo o progresso espiritual dele, até que de repente ele sumiu do meu radar. Eu não conseguia mais encontrá-lo. Aí então eu fui visitá-lo e realmente encontrei ele numa situação um tanto delicada e ele contou uma porção de histórias, falou que agora ele estava melhor, mas que ele tinha estado assim bem mal, quase desviou do caminho do Senhor, mas então ele encontrou uma pessoa que tinha o dom, o ministério de cura interior, e esta pessoa estava aconselhando-o e ajudando-o a sair da crise, da depressão que ele se encontrava. Eu falei, mas como é isso? Então ele falou, não, ela procura entrar bem lá no nosso interior, do nosso passado, e eu passei por uma sessão de regressão, e eu consegui regredir, né, até o ventre materno. Eu não sei como é que isso é possível, tá? Mas eu tô contando a história que ele me contou. E aí, ele contando, lá foi descoberto que eu fui rejeitado pela minha mãe, pelos meus pais, desde o ventre materno. Ela tentou me abortar, mas pelo milagre de Deus ela não conseguiu e eu nasci. Puxa vida, que coisa assim tremenda, né, e tudo. Mas me conta mais, e aí? Aí ele começou a contar uma porção de coisas, ele tinha sessão com esta pessoa, essa líder espiritual, cada semana. E depois eu descobri que ele pagava, era um trabalho pago, né? E aí eu comecei a fazer perguntas para ele. Falei, então você foi rejeitado no ventre materno? Sim, mas essa minha conselheira me ajudou a ministrar perdão para minha mãe, perdão para os meus pais, então eu recebi uma
cura, uma libertação na minha alma. Puxa, maravilhoso, mas me diz uma coisa. Você tem alguma lembrança dos teus pais te espancando quando você era criança? Ele: não, eles nunca fizeram isso. Você tem outros irmãos, né? Tenho. Você tem alguma lembrança dos teus pais fazendo ou comemorando o aniversário dos seus irmãos, mas o seu eles nunca comemoraram? Não, nunca aconteceu isso. Você tem alguma lembrança deles saírem para passear e te deixar trancado em casa no quarto escuro? Não, isso nunca aconteceu. Ah, tá. Você tem alguma lembrança de na escola os seus pais comprarem os livros, o uniforme para os seus irmãos, mas para você não, era sempre as coisas usadas que os seus irmãos deixavam? Não, eles tratavam a gente de maneira igual. Eu falei, então, se você não tem nenhuma evidência real na sua infância, na sua memória, de maus tratos dos teus pais para com você, como que você pode crer numa declaração de uma pessoa que nunca conheceu a sua vida, dizendo que você foi rejeitado no ventre materno? Aí ele parou, ficou me olhando e disse: rapaz, eu nunca pensei nisso dessa forma como você está me dizendo. Aí, de repente, deu um clique nele e ele percebeu que ele estava andando num caminho de engano. E isso, infelizmente, tem acontecido muito. E nós vemos os abusos espirituais que isso acarreta em muitos desses ministérios. E nós precisamos lembrar da palavra de Deus que diz, Jesus lá na oração do Pai Nosso, né? Quando ele fala, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Pois é, essa tentação, eu sou bem convencido de que, na realidade, esse mal que Jesus estava falando para os seus discípulos é de cobiçar aquilo que pertence a Deus. O reino é de Deus, o poder é de Deus, a glória pertence a Deus. Nós não podemos ter isso para nós mesmos. Nós precisamos viver e agir debaixo da autoridade de Deus. A palavra do Senhor nos traz algumas admoestações bem sérias nesse contexto que nós poderíamos aqui aplicar, né, diretamente sobre esse assunto de batalha espiritual. E eu gostaria de ler com vocês Isaías, capítulo 55, verso 11, que fala assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isso é a palavra que o Senhor diz. Então, meus irmãos, muitas profecias que são citadas no nome de Deus, na realidade são sonhos, são desejos, e às vezes desejos fortes, às vezes são até bons desejos, mas é falado no nome de Deus, mas não foi Deus quem falou. Vemos também Jeremias, no capítulo 23 de Jeremias, tem uma advertência muito grande para esses que usam a palavra no nome de Deus. Capítulo 23 de Jeremias, a partir do verso 28, e ele diz assim: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtaram as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, assim diz o Senhor.
Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Gente, é muito sério falar no nome do Senhor, ser uma representação do Senhor aqui. E nós precisamos ter bastante cuidado nesse contexto, né, de batalha espiritual que realmente se tornou um lado místico da igreja. Tem um autor que eu aprecio bastante, o nome dele é Rick Joyner. Ele é um pastor americano e eu realmente entendo que ele tem tido uma voz profética para a igreja. E num dos livros que eu li dele, ele fala a respeito de feitiçarias. E esta é a palavra que está lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 20. Ali está a lista, né, as obras da carne. E logo no capítulo, no verso 20 do capítulo 5, fala sobre feitiçarias. E o conceito que o Rick Joyner dá sobre feitiçaria é apresentar uma autoridade espiritual que não esteja centrada diretamente na pessoa de Deus e no seu caráter. Em outras palavras, esta é uma atitude, é um pecado que somente líderes espirituais podem cometer. Quando eles falam no nome de Deus, apresentam uma autoridade espiritual que eles dizem ser de Deus, que estão fluindo na unção do Espírito Santo, mas na realidade não acabam se tornando controladores, manipuladores das almas, dos sentimentos das pessoas e fazem com que as pessoas dependam deles e não exatamente de Deus. Todo sacerdote, e isso inclui também todos aqueles que estão numa posição de autoridade espiritual, deve trazer o povo, deve trazer o seu rebanho a depender cada vez mais de Deus, de Jesus Cristo, o Senhor. Essa é a função principal de um líder espiritual e não trazer as atenções para si mesmo. Isso é roubar a glória que pertence a Deus. O reino é dele, o poder é dele e deve fluir sobre nós numa questão de autoridade e submissão. Nós nos submetemos a Deus nesse contexto. E isso, infelizmente, tem sido uma mácula na igreja e que precisa ser corrigido, e eu espero que seja corrigido logo, mas eu vou te dizer, ou nós corrigimos através da obediência e submissão ao Senhor, ou seremos corrigidos como igreja através da ação de Deus, e isso é correção, e isso é doloroso, não devemos esperar isso. A batalha espiritual, meus irmãos, é para todos, não é para alguns crentes especiais. A batalha espiritual é para todos. Se você nasceu de novo, você morreu em Cristo e foi ressuscitado nele como nova criatura, você já está inserido dentro desse contexto de batalha espiritual. E não depende de você querer ou não, não depende de você gostar ou não, você está inserido dentro desse contexto. E todos os dias nós enfrentamos isso. Efésios capítulo 5, verso 8, diz lá: outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E o que é o fruto destes filhos da luz? Está lá: bondade, justiça e verdade. São os fundamentos do reino de Deus. Então, o que é essa batalha espiritual? Nós já falamos, é um confronto
entre o reino de Deus e o império das trevas. No reino de Deus, Jesus é o Senhor. Ele também é apresentado, como Paulo nos diz nessa carta, a cabeça do corpo, ou seja, a cabeça da igreja. No reino das trevas, Satanás é o príncipe deste mundo. E, segundo o que acontece no reino dos céus, o reino de Deus, a plataforma principal vem da cabeça, ou seja, do Senhor. O seu caráter se torna a plataforma, os fundamentos do seu reino, ao qual nós devemos ter na nossa vida e espelhá-los através do nosso viver cotidiano. Da mesma forma, no império das trevas, as pessoas refletem o caráter de Satanás. Ele é o quem? A Bíblia fala, o pai da mentira. Ele é como o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse que ele, Satanás, não tem nada nele, ou seja, em Jesus. Ou seja, é totalmente à parte, totalmente oposto. E aqueles que estão nas trevas têm nas suas vidas as características deste imperador das trevas, o príncipe deste mundo, né? Eu sei que muitos de vocês lembram de tá na história, né? Faz parte da história, de um filme que saiu chamado Holocausto, e que neste filme os judeus, todos os judeus perseguidos, né, pelos nazistas, eles eram marcados e todos eles tinham que usar uma estrela, ou seja, a estrela de Davi, né? E isso fazia com que eles fossem reconhecidos em todos os lugares e, assim, eram hostilizados, eles eram rejeitados por toda a sociedade. Isso significava que eles não pertenciam àquele lugar. Era a mensagem dada a eles. Não pertenciam àquele lugar. Da mesma forma, nós podemos entender isso conosco. Nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Jesus fala isso de uma maneira muito clara lá em João capítulo 17. E ele diz que ele não é deste mundo e nós também não somos deste mundo. E que ele ora lá por nós pedindo ao Pai que nos proteja, que nos guarde do mal, né? Mas nós não somos deste mundo. E uma vez que nós não somos deste mundo, também carregamos em nós mesmos este selo, esta marca de quem nós pertencemos. Esse é o selo do Espírito Santo que cada um nascido de novo tem. Isso é uma evidência cabal de que você não pertence a esse mundo. E se você não pertence a esse mundo, que obrigação tem esse mundo de te amar, de te aceitar? Isso não vai acontecer. Quando nós pensamos sobre esse termo batalha espiritual, o que seria então isso na prática? É isso que nós precisamos entender, que é a mensagem que Paulo traz nesta carta, especialmente depois do capítulo 6, verso 9, quando ele entra nesse quesito específico, né? Quanto ao mais, irmãos, como diz lá, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, algumas pessoas fazem menção a esse texto, né, de Efésios, especialmente para falar sobre esse assunto de batalha espiritual. Mas o que nós estamos vendo aqui é um confronto de valores, dos fundamentos, como eu já disse, do reino de Deus, cujo Senhor é Jesus Cristo, e o império das trevas, que Satanás está por trás, né? Esses valores são opostos entre si.
E é por causa disso que existe este conflito, né? Reino de Deus, Cristo é o Senhor e não tem negócio para isso, não há espaço para competição. Jesus é Senhor, pronto. E todos que fazemos parte deste senhorio dele, ou seja, do reino de Deus, somos família, somos membros uns dos outros. Você já percebeu que no mundo não é assim? As pessoas estão sempre vivendo de forma a tentar, buscar de todas as maneiras afirmar a sua independência. Olha, no reino de Deus, independência é morte. Como que isso vai acontecer? Qual é esse conflito, né? Nós vemos, a palavra de Deus nos diz, isso está lá escrito em 2 Timóteo, que todo aquele que quer viver piamente por Cristo padecerá perseguição. Agora, por quê? Como assim? Se nós estamos vivendo para Deus, para a glória de Deus, de maneira correta, vamos ser perseguidos por causa disso? Sim, é porque você não pertence a este mundo. Era como os judeus no meio dos nazistas, não pertenciam ao reinado de Hitler. Então, eles eram uma pedra de tropeço no caminho. Eles precisavam ser eliminados. É assim que este mundo vê o crente, vê a igreja, uma oposição a eles. Enquanto houver essa oposição, eles serão agredidos, eles se sentirão agredidos e por isso vão reagir fortemente. Agora, como que isso se dá no nosso dia a dia? É através daquilo que nós nos tornamos. Lembra? A primeira mensagem, identidade. Agora já não somos mais deste mundo. Somos cidadãos do reino dos céus, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportando para o reino de amor, que é o próprio Deus. Pronto, já tem aqui uma grande diferença. Aí você vem em cima daquilo que Paulo nos ensina na segunda mensagem, como nós devemos viver, nos portar neste mundo. Lembra disso, né? Pois é. Então vamos ter aqui alguns exemplos, algumas focalizações. Não mentir. Nunca! Lembra de Mateus capítulo 5, verso 37, palavra de Jesus. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar, vem do maligno. Não mentir nunca. Olha, neste mundo, isso não existe. As pessoas estão buscando seus próprios interesses. Então a mentira faz parte das negociações, faz parte dos fundamentos do reino ou do império das trevas. Ter controle sobre a ira. Isso está tudo escrito lá, né, no capítulo 4, a partir do verso 25. Paulo traz uma lista para os efésios nesse sentido. Ter controle sobre a ira, ou seja, sobre as emoções. Isto é, não permitir ser dominado pelas circunstâncias que podem gerar emoções fortes. Trabalhar, produzir, não apenas quando está sendo vigiado, mas com todo o coração, porque é a Deus que nós estamos servindo. Neste mundo não é assim. E se você trabalha, se você marca cartão, como eu já fiz isso, você vai ver que tem tantas pessoas que fazem de tudo para ter vantagem contra o seu patrão, fazendo o mínimo possível, necessário, mas estão sempre buscando os seus direitos e procurando aumentá-los. Ou seja, é uma troca injusta, é uma prestação de serviço medíocre. Mas Deus que conhece o coração sabe. Porém, o crente, o filho de Deus, não. Ele trabalha com prazer, com alegria, porque é a Deus a quem ele está servindo. Não roubar, não trapacear, ser justo em todas as negociações. Esse mundo não tem isso como valor. Falar com graça, sem ser agressivo. Provérbios, capítulo 15,
diz que a palavra branda desvia o furor e a palavra dura, certamente, suscita a ira. E aqui, no caso, o cristão, ele é dirigido pelo Espírito Santo, ensinado a ter controle sobre a sua língua e falar com propriedade, porque ele tem o objetivo de edificar o corpo, ou seja, o seu próximo. Então temos esse compromisso. Ser santo, puro, não ser indecente. Veja que Paulo, ele traz uma porção de ensinos, né? Focalizações sobre não ser imoral, não ter uma vida sem pudor, mas ter uma vida que expresse santidade e pureza nos relacionamentos. Este mundo não tem compromisso com essa realidade. Aí, saindo da esfera pessoal, do relacionamento pessoal, nós vemos Paulo entrando no contexto familiar. Esposas que respeitam seus maridos e vivem em harmonia no relacionamento conjugal. Maridos que amam suas esposas e estão prontos a se sacrificarem por elas e, se for necessário, até dar a própria vida, como Cristo fez com a igreja, a si mesmo se sacrificando por ela, com o objetivo de trazê-la para si mesmo, aperfeiçoada, santificada, purificada. Assim, os maridos devem agir com suas esposas. Isto são os fundamentos do reino de Deus. E aí ele estende esse assunto para a questão de paternidade, os pais em relação aos seus filhos, os filhos em relação aos seus pais, filhos que serão obedientes porque eles aprenderam a se relacionar com o Senhor da igreja, o Senhor do reino, Jesus Cristo. E isso é o que deve acontecer no reino de Deus. Meus irmãos, quando nós não estamos vivendo desta forma, realmente nós estamos em parceria com este mundo e fugimos totalmente daquilo que é a vontade de Deus para nós. E aí nós nos contaminamos e nos tornamos participantes deste mundo. Mas fomos libertos disso. Paulo, ele também aborda esse assunto lá no livro, na Carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, e ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós não temos nada com o sistema de injustiça deste mundo. Então, o cristão não vai nunca, uma pessoa nascida de novo, que está representando o reino de Deus aqui, ele não vai se compactuar nunca com divórcio, com aborto, com a violência. Ele vai estar se levantando contra qualquer coisa, qualquer lei, qualquer sistema que seja contrário aos fundamentos do reino eterno do qual ele faz parte. E isso pode levá-lo à prisão. É o que Paulo está tentando mostrar para os Efésios, lá na carta, quando ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra o quê? Principados e potestades. Isso é o verso 12 do capítulo 6.
Ele diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, o que Paulo está dizendo? Que a principal batalha espiritual não vai ser perseguir demônio, expulsar demônio e descobrir onde estão os principados das trevas dominando em áreas específicas dentro de uma cidade. Gente, esse mundo jaz no maligno. Satanás não tem que fazer nada escondido, não. Ele controla essas coisas. Então você não precisa ter um discernimento especial para descobrir, aqui tem um ninho do diabo. Não, tá claro. No dia a dia você percebe isso. Tudo aquilo que não está na luz, tudo aquilo que não é fruto de amor, é trevas e faz parte do império das trevas. E o cristão está aqui como farol, como a luz que brilha, é a luz do mundo, é o sal da terra. E isso é essa ação de batalha espiritual. E, como diz aqui, a nossa luta principal não vai ser contra, como eu disse, demônios. Não, mas contra estruturas das trevas que são estabelecidas como lei, como ordem para a sociedade, e todos precisam se submeter àquilo. Um cristão tem que viver acima dessa situação. Ele tem que obedecer a um comando muito superior a isto. E é por isso que Paulo ele disse, para mim, o viver é Cristo e o morrer, se for necessário, vai ser ganho. Mas eu não vou me curvar, não vou me submeter à tirania deste mundo que jaz nas trevas. Eu sou da luz. Aleluia. E é isso que nós precisamos entender na nossa vida. E ele termina esse contexto aqui falando como que nós podemos fazer isso, né? Aí ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Em outras palavras, o que ele estava dizendo? Ele está dizendo que o cristão precisa se revestir do próprio Cristo. Por quê? É Cristo que é a nossa verdade. É Cristo que é a nossa justiça. É Cristo que é as boas novas, ou seja, o evangelho da nossa paz. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa salvação. Sua palavra nos sustenta. Então, a armadura do cristão é revestir-se do próprio Cristo em toda a sua vida, em todo o seu ser. Caso tenhamos que lidar com pessoas possessas de espírito maligno, ou seja, endemoninhadas, oprimidas, debaixo do jugo das trevas. Olha, você não precisa ter um dom para fazer isso. Não, você só precisa crer naquele que disse: estes sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Já está lá. Então, lá em Lucas capítulo 10, verso 19, ele também diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Nós temos que crer na palavra de Deus e realmente agir neste mundo como filhos de Deus, o farol de Deus colocado aqui para este mundo, para que este mundo tenha esperança e possam também ser salvos. Não é questão de dom, como eu já disse, mas de agir na autoridade
que nos foi outorgada por Deus, pelo próprio Senhor Jesus, aos seus filhos. Então, batalha espiritual não é uma coisa mística, é o nosso dia a dia, é como eu trabalho, é como eu vivo no meu dia a dia, é como eu me relaciono em casa, com a minha família, com os meus vizinhos, com o meu trabalho, no meu dia a dia. Eu preciso estar expressando essa luz e através da minha vida, vivendo os princípios, os valores do reino de Deus, de forma que eu venha glorificar o Senhor. Então, meus irmãos, pensem nisso. Meditemos na palavra do Senhor, naquilo que Paulo está passando aqui para nós, nos dias de hoje, no tempo presente. É o que ele ensinou para a igreja lá em Éfeso. Eles tinham as mesmas batalhas, as mesmas lutas, em algumas situações até bem mais difíceis do que as que nós enfrentamos aqui. Mas ele, o Senhor, é o mesmo, nunca mudou. E as trevas, elas estão ficando mais densas, porque, como diz a palavra, Satanás está furioso porque pouco tempo ele sabe que lhe resta. Nós estamos num tempo caminhando para o desfecho de todas as coisas, onde o amor triunfará, a justiça triunfará, a glória de Deus será manifesta em toda a terra, o seu Espírito será derramado sobre toda a terra, e nós veremos a redenção de todo que Deus criou, a natureza e o estabelecimento do reino eterno do Cristo, do nosso Senhor, para todo sempre. Eu oro para que você tenha sido encorajado e possa ter uma visão um pouco mais ampliada sobre nosso papel aqui. Você é o Filho de Deus. A sua identidade é de nova criatura, cidadão do reino dos céus. Você tem a graça, a unção do Espírito Santo que habita em você para viver de maneira santa e pura, como diz o capítulo 5, verso 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andando em amor como ele nos amou e se entregou a si mesmo por nós. E você é um representante do reino dos céus aqui. Em outras palavras, para que você possa minar, sabotar o reino das trevas, tirando o máximo possível de pessoas do domínio das trevas, trazendo-os para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo, o Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer a sua graça sobre nós, sobre a igreja, e que nós realmente entendamos que a batalha espiritual é todos os dias, em todos os momentos. Seja dada glória ao Senhor, a quem pertence o reino, o poder e toda a honra e toda a glória. Deus te abençoe. Amém.